Olá, seja bem-vindo a mais um programa Saber Direito Responde. Meu nome é Francisco Sancler Neto, eu sou professor de Processo Civil e hoje estou com a presença dos brilhantes alunos Daniele Cavalcante, Max, André e Lauriane Reis. Estou aqui para tirar as dúvidas de vocês sobre o novo Código de Processo Civil. Daniele, você tem alguma dúvida sobre o novo Código? Mudou alguma coisa com relação às provas do novo Código de Processo Civil? Mudou muita coisa. Muita coisa. É uma nova realidade, é um novo código e mudou muita coisa. Vamos destacar alguns pontos. Um ponto que mudou muito é em relação à perícia. Agora o juiz não mais pode escolher a perícia quando as partes consensualmente escolher. Vou lhes dar um exemplo. O juiz nomeia um perito de sua confiança. Nós, eu, autor, e você, a parte ré, nomeamos outro perito. Nós que nomeamos o perito, esse perito substituirá o perito que o juiz nomeou. Então, antigamente, no processo civil, a relação processual era assim, ó, era uma relação triangular. O juiz estava acima das partes e as partes lá embaixo. Hoje, a relação é assim, no mesmo campo de incidência. E no caso do perito, ela pode ser assim. Nós vamos flexibilizar o poder do juiz. Então, uma grande novidade aí, nós, partes no processo, podemos escolher um perito de nossa confiança e não mais de confiança do juiz. Mas mudou muita coisa, ônus da prova mudou, testemunha mudou. Então, essas foram as principais novidades do novo Código. Violar o Código de Processo Civil é violar a Constituição? Essa questão foi trazida à baila pelo professor Fred Didier. O artigo 1º do novo Código de Processo Civil, ele diz o seguinte: o Código de Processo Civil deverá ser orientado, disciplinado e interpretado, conforme a Constituição Federal. Então, o professor Fred Didier trouxe essa dúvida. Violar o Código de Processo Civil é violar a Constituição? Por que essa dúvida? Se for violar a Constituição, pode caber RE para o Supremo. Se for violar uma lei, cabe RESP para o STJ. A minha modesta opinião é, violar o CPC é violar a Constituição. No meu ponto de vista, pelos livros que eu li, o CPC é um cordão umbilical da Constituição Federal. E o próprio artigo 1º diz, ele deve ser orientado, disciplinado, interpretado conforme a Constituição. Então, lá no meu escritório, Max, se houver uma violação ao novo Código de Processo Civil, eu vou partir para o Supremo Tribunal Federal. Qual o objetivo técnico da prova pericial? A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. O objetivo da prova, e toda a prova tem o mesmo objetivo, provar um fato. A prova, ela tem como objetivo provar um fato narrado ou na inicial ou na peça de bloqueio, na contestação. Em relação à perícia, o fato a ser provado deve ser um fato controvertido, relevante e que tenha uma natureza científica especializada ou técnica, em que o juiz, pela percepção dele, ele não consegue avaliar a veracidade daquele fato. Então, a perícia tem como principal objetivo sanar uma veracidade de um fato alegado. Esse fato tem que ser controvertido e relevante. E a natureza desse fato deve ser técnico ou científico especializado. Então, a perícia tem como objetivo demonstrar a veracidade de um fato. Mas o fato tem que ser complexo, relevante e de veras importante para o processo. O juiz pode indeferir uma prova pericial? O juiz só pode indeferir a prova pericial em 3 casos. Artigo 464, parágrafo 1º do novo CPC. O Max, que está aí com o CPC, pode acompanhar, né? Artigo 464, parágrafo 1º. O juiz pode indeferir a prova pericial em 3 hipóteses. Primeiro, quando o fato não depender de prova técnica especializada. Eu não preciso falar para o juiz que um cheque é um cheque, que uma roda é uma roda e que a internet pode ser medida por qualquer ser humano. Segundo fato em que o juiz pode indeferir a perícia, quando aquele fato já foi provado. Nos autos, já existe prova suficiente acerca daquele fato. Já tem testemunha, já tem documentação. Talvez chame o artigo 374 para te ajudar, o fato é notório, que existem fatos que não precisam ser provados. Então, esses fatos que já foram provados ou que não precisam ser provados, o juiz pode indeferir a perícia. E a terceira possibilidade em que o juiz poderá indeferir a perícia é quando a perícia for impraticável. Eu solicitei uma perícia, Dani, mas solicitei no Japão.
uma perícia impraticável. Então o juiz pode indeferir. Tome muito cuidado com isso sempre cai em concurso público, provas de OAB e tudo mais. O juiz só pode indeferir a perícia nos casos previstos em lei. Eu lembro uma prova para a Procuradoria-Geral da República em que caiu a seguinte pergunta. O juiz indeferiu a perícia por ausência de previsão legal. Qual o recurso cabível? Todos, no Código passado, chamavam de agravo instrumento. Não. A ausência de previsão legal cabe embargo de declaração, que o juiz foi contraditório à própria lei. Então, nesse caso, caberia embargo de declaração. O que vem a ser a prova técnica simplificada e em que momento isso ocorre? A prova técnica simplificada é uma grande novidade no Código de Processo Civil. Atual, não mais novo, né? Vamos chamar de atual. A perícia, nós temos que ter em mente que é uma prova cara, complexa e demorada. Então, toda vez que nós, advogados, pudermos substituir a perícia por qualquer outro tipo de prova, isso será plausível. O 464, parágrafo 2º e parágrafo 3º, trata da prova técnica simplificada. A sua primeira pergunta foi, em que consiste a prova técnica simplificada? A prova técnica simplificada é simplesmente uma inquirição de um especialista na audiência de instrução. Mas essa inquirição deve se dar quando a perícia não precisar ser necessariamente por laudo escrito. Nesse caso, pode o juiz, de acordo com o professor Alexandre Flecha, pode o juiz chamar um perito para audiência e fazer perguntas para ele. Esse perito pode utilizar, inclusive, de um notebook, de algum aparelho tecnológico, pode utilizar de qualquer meio para poder sanar a dúvida do juiz. Então, a prova simplificada é simplesmente uma inquirição de um especialista também na área, tá? Numa audiência. Não precisa aquele laudo de 15 dias, as partes impugnarem laudo, é muito mais simples. E quando o juiz pode substituir, respondendo a sua segunda pergunta, quando o juiz pode substituir a perícia pela chamada prova técnica simplificada? Cuidado com isso em concurso, hein, Max? O nome disso não é perícia simples, é prova técnica simplificada. E concurso adora trocar, né, esses nomes. A prova técnica simplificada pode ser substituída pela perícia quando a prova pericial for de menor complexidade. Quando a prova pericial for de menor complexidade, simples perguntas um especialista pode falar, aí sim, o juiz de ofício ou a requerimento das partes pode substituir a prova pericial pela prova técnica simplificada. Espero ter respondido. Como é obtida a prova testemunhal? Toda e qualquer prova, seja testemunhal, documental, pericial, ou as outras provas que são chamadas de provas atípicas, né? Prevista lá no artigo 369 do Código, elas são obtidas de duas maneiras. Ou de ofício, pelo juiz, porque o juiz pode ordenar provas, perícia, testemunha, não tem problema, inspeção judicial, na Justiça do Trabalho, isso é muito comum, uma inspeção judicial, e pode também ser requerida pelas partes. Então, a prova testemunhal, respondendo a sua pergunta, ela pode ser obtida de duas formas, ou de ofício pelo juiz, ou a requerimento das partes. Mais uma pergunta, Dani? Quem é que paga o perito no caso do juiz solicitar essa prova e não ter o pedido das partes? Então, o autor não pede perícia, o réu também não pediu, vem o juiz e pede a perícia. Quem paga a perícia, né? Quem paga a perícia serão as partes. As partes, de acordo com o artigo 95, o Max pode conferir ali, artigo 95, a perícia será rateada pelas partes. Dani, existem duas possibilidades da perícia ser rateada. Ou quando o juiz requer de ofício, ou quando ambas as partes requerem. Porque pode ocorrer do autor pedir perícia e do réu também pedir perícia. Eu não faço isso, vou te dar uma dica, hein? Se o autor pediu perícia, eu vou pedir para quê? Sabe o que eu faço na vida real? Nomeio um assistente técnico. Pronto, mais simples, mais barato. Não tem porquê eu, numa peça de bloqueio, pedir perícia quando o autor pediu. Um processualista ganha todos os processos, Dani. Tributário, de família, não importa. Então, uma dica que eu te dou. Se o autor pediu a perícia e você vai fazer a peça de bloqueio, vai pedir para quê? Nomeie um assistente técnico, que ele vai acompanhar todos os requisitos, todas as diligências do perito. Ele vai ficar fiscalizando. O teu assistente técnico vai fiscalizar o perito. Então, quem paga o perito é o juiz, quando as partes não solicitam. E quando ambas as partes solicitam, será rateado. Eu nunca peço. Vamos chamar um breve intervalo
E já já estamos de volta aqui no programa Saber Direito Responde, com nossos queridos alunos aqui. É um prazer ter vocês aqui no programa. Muito obrigado pela participação. Em breve estaremos de volta com novas perguntas dos nossos alunos. Estamos de volta aqui no programa Saber Direito Responde. Meu nome é Francisco Sancler Neto e eu hoje estou na presença aqui dos alunos Lauriane, Max e Daniele. Nós vamos voltar às perguntas dos nossos queridos alunos, começando neste bloco com a pergunta do Dr. Max. Professor, quando as partes apresentarem pareceres técnicos, o juiz pode se escoimar da perícia? Pode sim, Max. E a sua resposta está no artigo 472. Eu não vou fazer igual um professor que eu tenho lá no Rio, eu ligo para ele perguntando a dúvida, ele fala, está no 472. O 472 diz o seguinte, o juiz, ele pode dispensar a prova pericial quando as partes apresentarem laudos técnicos, pareceres técnicos. Max, vou te dar um exemplo que aconteceu comigo lá em Santa Catarina. Eu tinha um processo em que eu precisava provar que aqueles cachorros, eles poderiam transmitir doenças para uma criança de 2 anos ou para qualquer ser humano. Eu juntei 3 pareceres de veterinários especializados na raça daquele cachorro, juntei lá os pareceres, mostrei para o juiz e o juiz dispensou a perícia. O réu pediu a perícia, mas o juiz dispensou a perícia, porque tinham 3 pareceres técnicos de veterinários. E o parecer é apenas uma opinião, né? O juiz, como diz o Lewandowski, o presidente do Supremo, o juiz é o perito dos peritos, né? Ele não fica vinculado à perícia tão pouco como parecer técnico, mas ajuda muito a formar no seu convencimento. Então, respondendo a sua pergunta, de acordo com o artigo 472, o juiz pode dispensar a perícia sim, quando as partes apresentarem pareceres técnicos e especializados no objeto do fato a ser provado. Qual a funcionalidade da prova emprestada de acordo com o novo CPC? A funcionalidade é fazer cumprir o princípio da economia processual. Você sabe que os princípios são muito mais importantes do que as leis? Eu assisti a uma palestra no Rio de Janeiro, em que o palestrante falou o seguinte, para que serve uma lei? É muito simples essa resposta. A lei só serve para uma coisa, e gravem isso para o resto da vida de vocês. A lei, ela só serve para dar efetividade aos princípios. Por exemplo, quem vale mais, uma lei ou o princípio da dignidade da pessoa humana? Princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a funcionalidade, respondendo à pergunta da nossa colega, a funcionalidade da prova emprestada é fazer cumprir o princípio da economia processual. Lembre-se que a prova emprestada, ela é plenamente possível, de acordo com o novo Código de Processo Civil, desde que se cumpra o contraditório. E o contraditório, no novo Código de Processo Civil, é novo. É um outro contraditório. O contraditório agora não é mais formal. De acordo com o artigo 9, artigo 10 do novo CPC, o contraditório é substancial, efetivo e concreto. No novo Código de Processo Civil, o contraditório é substancial, efetivo e concreto. Então, é plenamente possível pegar uma prova emprestada em razão do princípio da economia processual, desde que se cumpra o contraditório. Então, sempre que vocês forem estudar sobre o contraditório, artigo 9 e 10 do novo CPC, corre para a Constituição, artigo 5º, inciso 55. No novo Código, o que a gente pode dizer entre a diferença de prova e ônus da prova? De acordo com o desembargador Alexandre Câmara, nesse livro aqui, um excelente livro, que eu indico para vocês e para você que está em casa, prova é todo elemento trazido ao processo, com o fim de provar um fato narrado, seja na inicial ou na peça de bloqueio. Esse é o melhor livro de processo civil. Até porque o professor Alexandre Câmara foi um dos que escreveu, um dos que ajudou na elaboração do novo Código de Processo Civil. Então ele fala que prova é todo elemento trazido ao processo, mas nós devemos analisar a prova sobre 2 sentidos. O sentido subjetivo e o sentido objetivo. Para que isso? Para te cobrar no concurso de pegar, né? Brincadeira. O Câmara, ele explica o seguinte, a prova deve ser analisada no sentido subjetivo e objetivo. O objetivo é a prova trazida ao processo. Qualquer elemento trazido ao processo é a prova em sentido objetivo.
Já a prova em sentido subjetivo é quando forma o convencimento de alguém. Por exemplo, você alega que o réu está te devendo e prova através de um título de crédito. Então, aquele título de crédito é a prova em sentido subjetivo. A prova, ela é diferente, aí respondendo a pergunta dela, do ônus da prova. Prova é uma coisa, ônus da prova é outra coisa. Ônus da prova significa a imperatividade, ou seja, quem deve provar, quem tem o ônus. O ônus pode ser sinônimo de dever, quem tem o dever de provar. A regra está prevista no artigo 373 do novo Código de Processo Civil. A regra é a mesma do Código de 1939, do Código de 1973 e agora do Código de 2015. A regra permanece a mesma. O ônus da prova incumbe a quem alega, com ressalvas para o parágrafo 1º do artigo 373. Espero ter respondido, Dani. Tive informações que com o novo CPC traz a inversão do ônus da prova. Essa inversão do ônus da prova é a mesma inversão do ônus da prova do Código de Defesa do Consumidor? Nós debatemos isso no programa do Saber Direito, vamos sempre debater nas palestras, nas aulas. Realmente, o artigo 373, parágrafo 1º do novo Código, traz a distribuição dinâmica do ônus da prova. É uma exceção à regra geral, mas você tem que comparar, Max. O artigo 373, parágrafo 1º, deve ser comparado ao artigo 6º, inciso 8º da Lei 8.078 de 90, que é a lei consumerista. Lá no direito do consumidor, Max, o ônus da prova só é possível a critério do juiz. E lá só ocorre em 2 casos, quando as alegações forem verossímeis ou a parte for hipossuficiente. E lá no direito do consumidor, essa inversão só pode se dar em prol, em benefício do consumidor. No novo Código de Processo Civil, no artigo 373, parágrafo 1º, ela não pode se dar na relação de consumo. Na relação de consumo, eu vou continuar aplicando a regra do artigo 6º, inciso 8º do Código Consumerista. No Código de Processo Civil, essa inversão pode se dar a critério do juiz ou por convenção entre as partes, Max. Agora, o autor e o réu podem convencionar sobre o ônus da prova. Isso é maravilhoso. Agora, pelo princípio da cooperação do artigo 6º, o autor e o réu podem convencionar sobre o ônus da prova, coisa que não ocorre lá no CDC. No CDC, só o juiz pode inverter, só o juiz. No novo Código de Processo Civil, pode ser o juiz ou por convenção entre as partes. No CPC, nós temos 3 possibilidades. Quando a lei prevê a inversão, quando for impossível ou dificilmente possível para quem tem o ônus provar, ou por último, quando a prova é mais fácil ser apresentada pela parte em que, em regra, não tem o ônus de provar. Então, no CPC, são 3 hipóteses e no CDC, são 2. Excelente pergunta, cuidado com isso. Professor, de acordo com o novo CPC, quando se pode requerer antecipação de provas? O novo CPC traz uma grande novidade que é a chamada ação probatória autônoma. Está prevista no artigo 381 e veio para substituir as cautelares. Nós temos 3 possibilidades de acordo com o artigo 381. A primeira, natureza protetiva. As 2 outras, naturezas satisfativas. A primeira deve-se demonstrar o perículo in mora. As outras 2 não. Uma visa a autocomposição e a terceira, demandar contra a pessoa correta. Isso é uma grande inovação no novo Código de Processo Civil, porque isso pode ajudar muito a autocomposição. No programa Saber Direito, eu dei um exemplo de um caso de condomínio. Você tem um vazamento no teu banheiro, e aí você liga para o síndico, chama o síndico, fala, olha, estou com um vazamento aqui no meu banheiro. Aí o síndico chega e fala, a culpa é do vizinho de cima. Aí você vai lá, toca a campainha do vizinho de cima, e o vizinho de cima fala, a culpa é do condomínio. Aí você vai e processa o condomínio. Chega lá no processo, o condomínio pede uma perícia. Foi o perito e falou, a culpa é da vizinha de cima. E aí você vai ser condenada em honorários sucumbenciais, vai perder o processo, ou seja, você vai ficar com o teu vazamento com uma dívida de 10 a 20 mil reais, seja lá quanto for, né? Aqui é apenas um exemplo. Então você processou a pessoa errada e ainda ficou com uma dívida. A ação probatória autônoma vai impedir isso. Você entra com uma ação tão somente para produzir a prova. Você pede ao juiz para que produza a prova. E olha que legal, esse juiz que vai produzir a prova não pode emitir juízo de valor.
Ele só vai produzir a prova, pronto e acabou. Isso é tão legal que ele não fica nem prevento, ele não fica vinculado. Então você vai lá, solicita a produção de prova pericial, verifica que realmente o causador do dano é o teu vizinho de cima e processa a pessoa certa. Ou não processa, né? Chega para o vizinho de cima e fala, olha aqui o laudo do perito judicial. Está falando que o vazamento é teu. Vamos fazer um acordo aqui, parcela em 50 vezes, manda um pintor vir aqui e resolve isso. Porque nós devemos lembrar sempre do estatuto da OAB. É dever do advogado aconselhar ao cliente não ingressar em aventura judicial. Toda vez que nós pudermos evitar um processo judicial, e o novo código traz isso, Max, eu comentava com você antes do início do programa, nós vamos poder aí trabalhar até mesmo evitando o poder judiciário. Então, respondendo a sua pergunta, artigo 381, são 3 possibilidades. A primeira é protetiva e as 2 outras têm natureza satisfativa. Espero de coração ter tirado as dúvidas de vocês, agradeço a participação aqui no programa, Daniele, Max, Lauriane, espero encontrar vocês por aí, o mundo é pequeno, qualquer hora a gente acaba se esbarrando. Para você que está nos assistindo, um grande abraço, espero que você também tenha se utilizado aqui do nosso programa de forma produtiva e espero você na próxima oportunidade. Um grande abraço e até a próxima. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.